Bom, então, como eu estava dizendo, né, eu sou cientista, mas eu resolvi falar sobre a questão da filosofia e sua relação com a ciência moderna. E a razão disso é que, ao longo da minha vida, né, tanto no ensino médio como na graduação, eu percebi que havia alguns certos problemas, né? Mas os objetivos dessa palestra, então, eu espero um intervalo de menos de 2 horas fazê-lo, porque são vários objetivos, e obviamente a gente pode expandir nas perguntas, mas é demonstrar que a distinção entre ciência e filosofia é relativamente recente e, de certa forma, artificial, expor brevemente que o sistema filosófico anterior à Revolução Científica, né, qual ele era, argumentar que a Revolução Científica, em grande parte, foi uma rejeição do sistema de Aristóteles, apontar as consequências dessa rejeição e nomear algumas possíveis soluções a essas consequências que eu considero nefastas. Então, eu me interessei por filosofia porque eu percebi que, corriqueiramente, eu estava sendo ensinado coisas que iam contra o senso comum, tanto no ensino médio como na graduação. Então, me diziam que os meus sentidos não eram confiáveis, por exemplo. Então, tem essa imagem aí do lápis entortando dentro d'água seria um exemplo dado. Olha, nossos sentidos constantemente nos enganam. O lápis não está dobrado, mas nossos sentidos dão a entender que ele está. Ou a ideia de que nós somos um aglomerado de átomos, quando que, na verdade, não me parece ser o caso. E quando se descreve o átomo como sendo algo praticamente feito de espaço vazio entre os elétrons e o núcleo. Então, você, por ser um aglomerado de átomos, seria meramente um grande espaço vazio com um pouco de matéria. Nossa vida não tem propósito nenhum, porque somos um aglomerado de matéria. Enfim, afirmações desse tipo que os senhores certamente já escutaram ao longo da vida, seja na escola ou fora dela. E, ao contrário do que nos é ensinado, essas conclusões, elas não são científicas. Não é porque alguém descobriu no laboratório alguma coisa real sobre o átomo e essa é a conclusão necessária que se segue. Isso aí são conclusões filosóficas que partem de pressuposições filosóficas. Então, enquanto cientista, eu comecei a perceber que a ciência estava repleta de pressuposições filosóficas e muitas vezes o cientista moderno não está ciente disso. Ele acha que está falando de ciência, quando na verdade está falando de filosofia. Então eu percebi que para eu ser um bom cientista eu tinha que, no mínimo, compreender um pouco das pressuposições que eu estava lidando. É importante lembrar que antes da Revolução Científica, no século XVI, XVII, a ciência, como a gente conhece hoje, ela fazia parte da filosofia da natureza. Então não havia ciência moderna. Então, um dos resquícios disso daí é o próprio título que eu possuo e muitos dos senhores talvez possuam. É o PhD, no meu caso, DPhil, aqui da Inglaterra, significa Doctor in Philosophy, doutor em filosofia. O meu diploma tem Doctor in Philosophy, não é Doctor in Biology. Isso é um resquício daquela época que todo cientista era um filósofo. Então, hoje, isso é uma definição que eu tirei do dicionário aí, haveriam outras, mas essa foi a mais interessante que eu encontrei, se define ciência como atividade intelectual e prática abrangendo o estudo sistemático da estrutura e comportamento do mundo físico e natural por meio da observação e experimento. Então veja que já há uma certa redução do escopo da ciência para tudo que é físico, seja lá o que físico significa. Não estamos aqui necessariamente pensando em nada sobrenatural, mas nem toda causa, como eu vou argumentar, é física. Mas, na ciência moderna, se delimita isso daí. E pela observação e experimento, ou seja, tudo aquilo que é empírico. Se não é empírico, não é ciência. Enquanto que a filosofia seria o estudo da natureza fundamental, do conhecimento, a realidade, etc. Então se cria essa dicotomia. Hoje em dia, você pode perceber, cientistas e filósofos não conversam. Não há palestras de filósofos no departamento de ciência. Eu sei porque eu estou lá, e estive lá com mais de 12, 15 anos e nunca vi um filósofo dar palestra no meu departamento e vice-versa. Acontece que, contrário do que nos é dito e que a gente acaba esquecendo, o próprio método científico e qualquer ferramenta de conhecimento, ela parte de pressupões filosóficas. Né? Por exemplo, que existe uma realidade fora da mente.
Isso parece óbvio para os senhores, mas vocês vão ver que até isso daí está sendo negado hoje em dia. Porque se a realidade ela é dependente da minha mente, então cada um terá a sua realidade. Então fazer ciência é impossível. Não haveria uma ciência comum a todos. Que o universo é inteligível, né? Dado que ele é inteligível, ele possui regularidades, que os nossos sentidos são confiáveis, que existem proposições verdadeiras ou falsas. Se isso não for verdade, a ciência é impossível de ser feita. Se não há regularidade no universo, nós vamos medir o quê? Se nossos sentidos não são confiáveis, como é que eu vou ter confiança nas minhas conclusões? E se não há proposições verdadeiras ou falsas, então a ciência, qual o propósito? É uma brincadeira? Não queremos conhecer o mundo? Então veja que isso não é ciência. Isso são pressuposições filosóficas que o cientista já tem que partir a priori disso daí para ele iniciar a ciência. Então é impossível separar as duas coisas. Porém, se você for ler o que os cientistas modernos acabam dizendo, vocês vão ver que eles acabam misturando as coisas, né? Então, Stephen Hawking, físico bem famoso, ele falou numa entrevista, porque tem algo como a lei da gravidade, o universo pode e criará necessariamente a si mesmo a partir do nada. Ou Lawrence Krauss, que é um astrofísico, na gravidade quântica, universos podem e certamente irão espontaneamente aparecer do nada. E mais no final do livro ele vai dizer que o nada não é bem nada, é um nada quântico. Uma certa confusão, se vocês concordam comigo. Isso não é... Essas frases não são científicas, pela própria moderna definição de ciência. Richard Dawkins, um biólogo da minha área, organismos são máquinas de sobrevivência, veículos robôs cegamente programados para preservar moléculas egoístas conhecidas como genes. Isso parece ciência para os senhores? Tem como você empiricamente demonstrar que somos consequências do gene? Quem escreveu o livro do Dawkins, então? Foi os genes egoístas dele? Jacques Monod, prêmio Nobel. O acaso sozinho está na fonte de toda inovação e toda criação na biosfera. Tá? Isso aí é a ciência? Não, são cientistas, todos os quatro. Não são filósofos, mas estão fazendo filosofia. Então veja que há uma confusão muito grande na ciência moderna, ou entre os cientistas, alguns deles. Não estou dizendo que todos estão confusos, mas há. Então o que eu quero fazer agora, muito rapidamente e superficialmente, é dizer como era a situação antes da Revolução Científica. E o sistema filosófico predominante na época medieval, nas universidades que foram criadas ali na época medieval, Oxford, Cambridge, universidades europeias, pela Igreja Católica, eram a filosofia de Aristóteles, né? Principalmente defendida pelos escolásticos, né? São Tomás de Aquino, etc. Obviamente que eles alteraram a filosofia de Aristóteles para se acomodar à teologia católica, mas a básica da metafísica ali é muito aristotélica. Então, antes da Revolução Científica, tinha Aristóteles, e ele tinha alguns conceitos que para nós parecem extremamente misteriosos, estranhos, né? A gente não escuta sobre isso ultimamente. Por exemplo, potência e ato, 4 causas, heliomorfismo, que o intelecto é imaterial, que existe um Deus que é um motor imóvel, causa primeira de todas as coisas. Eu não vou destrinchar todas esses aspectos da filosofia de Aristóteles, tem muito mais, claro, ele inventou a lógica, ele foi um gênio assim, de altíssimo calibre, mas é importante que a gente entenda um pouquinho da filosofia dele para a gente entender o que foi rejeitado na Revolução Científica e as consequências. Então, Aristóteles ele teve que lidar com algumas coisas anteriores a ele, pelos pré-socráticos. Então, por exemplo, Demócritos e outros atomistas haviam defendido que o mundo era constituído de coisas que, na verdade, eram feitas de partículas indivisíveis, átomos. Então, o atomismo, que a gente vê hoje em dia defendido, não é uma invenção moderna. Ele já existia lá atrás. Então, se discutia quantos elementos haviam, se era um, se era água, se era fogo, se eram os 4, mas alguns argumentariam que tudo era feito de elementos, átomos e partículas, etc. Empedócles, por exemplo, defendia que a combinação aleatória dos componentes acabavam gerando o todo. Nós vamos ver uma passagem dele mais à frente, quando Aristóteles o questiona. E nós vamos ver que é um princípio de evolucionismo sendo defendido já na Grécia Antiga. Mas é essa ideia atomista, reducionista, de que há pedaços que se combinam e dão origem ao todo,
e que tudo são partículas, né? Então, nada de novo. Como diziam, nada de novo debaixo do sol, perdão. Então, tinham problemas na filosofia a respeito da identidade e mudança. Heráclito, por exemplo, defendia que tudo é mudança, porque é impossível ignorar que as coisas mudam. Você olha lá o outono, as plantas caindo, elas eram verdes, ficam marrons. Minha fala é uma mudança, etc. Então não há como negar. Então, tudo é mudança. Você pisa num rio, hoje, pisa nele amanhã, as moléculas mudaram, porque a água está correndo, não é o mesmo rio. Só que aí cria um problema de identidade. Porque, por exemplo, hoje nós aprendemos que, assim nos dizem, que todos os nossos átomos do nosso corpo são reciclados a cada 7 anos. Se tudo é mudança, seus átomos, e você é constituído apenas de átomos, então você tem um problema de identidade. É você, daqui 10 segundos, quando seus neurônios morrerem, forem restituídos, quando seus átomos forem trocados, você continua sendo a mesma pessoa, há uma identidade ao longo do tempo. Então, Parmênides vem e diz o oposto a Heráclito. Não há mudança nenhuma, é tudo uma ilusão, porque ele quer manter a identidade. Então, há uma unidade total, um monismo. Enfim, isso é uma simplificação muito grotesca, mas só para os senhores entenderem mais ou menos aonde Aristóteles está passando. Vem Aristóteles tenta resolver o problema da mudança. E ele define a questão de ato e potência. Mudar é ir de potência ao ato. E contrário a Parmênides, que dizia que um dos grandes problemas da questão da mudança é que algo estaria vindo a partir do nada, né? Você tem uma folha verde, depois ela se torna marrom. O marrom não existia antes, e ele passa a existir do nada. Então, tem alguma coisa estranha, a mudança ela é impossível. Aristóteles diz, não, há uma potência nos organismos, nas coisas, e elas vêm a ato, geralmente com uma causa externa, mas essa potência ela não é nada, ela não é ser. Então, a forma para entender isso, que é um conceito um pouco difícil para nós, modernos, é pensar, por exemplo, quando você vê duas crianças jogando bola. Você vê uma criança muito boa, que tem algum talento ali natural, e uma que é péssima, tropeça na bola o tempo inteiro, não tem talento nenhum, você automaticamente infere, nossa, aquela criança tem um potencial para se tornar um jogador da seleção. Veja que as duas crianças, elas não são atualmente jogadores da seleção, elas não são jogadores de futebol profissional, mas há alguma coisa real na criança da esquerda que lhe faz perceber que ela tem o potencial de virar. Então, aquela potência, ela não é nada, ela está ali, é alguma coisa a respeito daquele menino que o faz ter esse talento, ainda que não esteja atualizado por completo. Ou um carro, quando a gente fala, ele extraiu uma corrida, ele extraiu o máximo da potência do carro, você sabe que o carro podia ir mais rápido, etc. Então, há uma coisa real, não é como Parmênides havia dito, algo vindo do nada, não, está ali na coisa. E para se entender isso, tem que se entender que Aristóteles, então, ele vê as coisas como substâncias, que as coisas não são o conjunto das partes. Pelo contrário, as partes funcionam para o todo. E porque as coisas elas têm uma natureza definida, elas são algo, elas se comportam de uma certa forma, elas têm potencialidades específicas. Se eu aqueço a água, ela tem o potencial de se tornar uma nuvem, evaporar. Faz parte ali da natureza da água gerar esse fim. Porém, se eu aquecer a água, ela não vai virar madeira, porque não está na potência da água se tornar, da natureza da água se tornar madeira, mesmo com uma causa ali do fogo. Por mais que isso pareça óbvio, vocês vão ver que isso é negado atualmente. Não há natureza, não há essência de água. A água é meramente os átomos que a constituem. Essa é a visão moderna. Mas se a água é puramente átomo, e também uma madeira é puramente átomo, e a nuvem é puramente átomo, então o que impede uma água de virar madeira? O que é que delimita as potências da água? As faculdades da água? Para Aristóteles, vocês vão ver a natureza, é a forma substancial da água, que a faz ser água e não madeira. Tá? Então, Aristóteles vem com o conceito de 4 causas, que é a tradução geralmente utilizada, mas na verdade é mais uma questão de explicação. Para você explicar algo, você precisa de 4 modos de explicação, que é a causa material, eficiente, formal e final. Vamos pensar num artefato, a estátua de Davi de Michelangelo. Para você explicar o que é a estátua de Davi, qual a função dela, para que ela é, você tem que primeiro explicar a causa, não necessariamente nessa ordem, mas tem que explicar a causa material do que ela é feita. Nesse caso, ela é de mármore. Você precisa explicar a causa formal, aquilo que dá forma ao mármore e torna essa estátua uma estátua de Davi e não de outra coisa. Porque se fosse, mais uma vez, o reducionismo,
materialista de Demócrito. Então, o que diferencia a estátua de Davi, de mármore, para a estátua de, sei lá, Salomão, de mármore, uma vez que ambos são mármore? Nesse caso, é a forma da estátua. Ele é Davi e não é Salomão. Então, não basta para você explicar essa estátua dizer que é só mármore. Entendem? Olha, é bem óbvio. Mas é isso que é a beleza de Aristóteles, é o senso comum. A causa eficiente é a agente da mudança, que vai trazer essa estátua a ser, no caso, o Michelangelo, que a esculpiu. Aristóteles, na verdade, vai dizer que é a arte de esculpir, mas para nós não nos interessa aqui. Mas Michelangelo inicia a mudança e faz do mármore a estátua de Davi. E a causa final é o porquê da coisa. Né? Um sujeito não faz uma estátua à toa. Nesse caso, foi a pedido do Papa para adonar a Catedral de Florença. E veja que, para Aristóteles, a causa final ela tem prioridade a respeito de todas. Ainda que ela seja final, ainda que ela venha no tempo posteriormente, porque a estátua só vai ficar pronta no final, é ela que coordena todas as outras. Porque se não houvesse o pedido do Papa e o interesse de se adornar a catedral, não haveria a estátua de Davi. Então, o intelecto, primeiro, ele imagina a estátua que será feita e daí ele faz. Então, veja que a causa final ela vem antes. Mas isso é um artefato. E como é que fica para as substâncias naturais? Bom, dá para fazer também. Isso aí é um embrião de cachorro. Qual é a causa material? É a matéria que constitui o embrião de cachorro. No caso, é a matéria-prima, mas é um conceito muito difícil para esse tipo de palestra. Não vou entrar nesse detalhe, mas imagine matéria como você quiser, com o seu conceito de matéria, que provavelmente estará errado, de acordo com Aristóteles. Mas, mais uma vez, se fosse o embrião fosse meramente matéria, então o que diferenciaria um embrião de cachorro de um embrião de vaca? Ou o embrião de cachorro de um pedaço de madeira, uma vez que eles são constituídos, sei lá, todos de quarks. Então existe uma forma substancial, lembre lá de Davi, nesse caso, uma forma natural, substancial, que informa a matéria e dá a ela a forma de embrião de cachorro, e não de embrião de vaca. E veja que isso é um princípio imaterial, não é que você tem, não é um poder como os vitalistas mais à frente, lá no século XIX, vão argumentar que existe uma coisa que... Não, é um princípio que informa a matéria e faz ela ser um embrião de cachorro e não de outra coisa. A causa eficiente, o que trouxe esse cachorro a ser, foi os pais, né, que copularam e fertilizaram e geraram um embrião. A causa final é o filho adulto, né, o cachorrinho adulto. Todo o desenvolvimento embrionário desse cachorro está voltado, orientado para o animal adulto. Se você deixar o embrião se desenvolver sozinho, ele sempre, ou na maior parte dos casos, ele vai dar origem a um animal adulto, a não ser que algo o bloqueie, né, o desenvolvimento. Então veja que porque existe essa forma substancial, essa essência, essa natureza de cachorro e de gato, etc., que nós podemos definir o que é um cachorro e qual é a função de suas partes. Se não há natureza, se tudo é átomo, não há cachorro nem gato. Então, por exemplo, é porque o cachorro tem a natureza de cachorro que ele late, que ele vive em matilha, que ele anda de quatro, é isso? E veja que nós só podemos compreender a parte quando a relacionamos ao todo. Tente explicar um coração sem fazer referência ao resto do corpo. Me diga qual é um coração, sem falar que ele bombeia sangue para o resto do corpo. Então, a filosofia de Aristóteles não é reducionista, ela é uma filosofia extremamente teleológica, em que existem fins e tendências ao fins, ela é holística, ela tem uma substância, no caso o cão, o gato, e essa substância não é reduzível às suas partes, sejam lá quais elas sejam. Né? E vejo que isso é completamente contrário aos atomistas e lá de trás. Né? Então, por exemplo, Empedócles diz que as coisas vieram a ter duas faces, dois torsos, prole de touros com cabeça de homens, outros foram formados com a natureza humana, mas com cabeça de touro. É o que eu havia dito. Haviam pedaços de matéria, elas vão se combinando, as que dão certo permanecem, as que não dão certo não permanecem. Geralmente eles possuem uma ou outra causa, geralmente amor e ódio, né? Uma causa de atração e de rejeição. E Aristóteles vai dizer na física que os materialistas, né, descrevendo a ideia de Empedócles, vai dizer que isso não funciona, que uma coisa que regularmente tende a um certo fim não pode vir ao acaso. E veja que na descrição que ele dá de Empedócles, você tem um princípio muito parecido com a ideia de seleção natural do Darwin. Né?
aquelas partes que não eram viáveis tendiam a se perder e continuam se perdendo, aquilo que funciona permanece, etc. Tá? Então, esse aqui é um livro moderno, o David, na verdade eu até errei o nome dele, é David Henry, ele é um aristotélico moderno, ele descreve o seguinte: uma descrição científica adequada, isso ele, né, descrevendo Aristóteles, uma descrição científica adequada do mundo natural requer não apenas postular uma fonte de movimento, né, uma causa, seja ela qual for, atração, repulsão, como os materialistas faziam, Demócritos, Empedócrates, entre outros, mas uma cuja própria natureza é produzir beleza, ordem, bondade que a gente observa na natureza. Do contrário, não podemos explicar esse aspecto do mundo natural, exceto atribuindo ao acaso. E Aristóteles pensa que as características não podem ser produto do acaso. Então, se você pegar 1 milhão de embriões de cachorro, na vasta maioria dos casos, eles vão produzir um cachorro adulto, a não ser que haja um erro, um problema. Então, essa ordem, esse direcionamento, ele não pode ser um fruto do acaso. É isso que Aristóteles está dizendo. Mas os atomistas vão dizer que sim, é fruto do acaso. Ok? Então, para Aristóteles, cachorro é um grupo natural, existem cachorros, existem gatos, não é uma categoria da mente, é algo que nós descobrimos na natureza. Né? Os indivíduos, apesar das suas diferenças, olha essa chart aí dos cachorros, vocês têm vários cachorros com várias características um pouco distintas, mas todos nós os reconhecemos como cachorros. O que diferencia esses cachorros são seus acidentes, de acordo com Aristóteles. Acidente vai ser essas coisas que são predicadas do sujeito. Né? O cachorro é grande ou pequeno, ele é preto ou marrom, mas ele continua tendo uma essência de cão. Ele é essencialmente o cão. Os acidentes não vão alterar a essência. Então é por isso que é possível ter mudança. Você tem um aspecto da coisa que não muda, o que é de acordo com Parmênides, ele concorda com Parmênides, que seria a essência. O cachorro não muda, mas ele pode crescer. Os seus acidentes podem mudar, porque eles são predicados da substância, e não o contrário. Né? Eles são contingentes. Então, o cachorro é branco ou preto, isso não o torna mais ou menos cachorro. E o nosso intelecto abstrai o universal. Quando eu observo vários cachorros particulares, eu percebo que há algo comum entre aqueles cães, e eu chego à conclusão que há um grupo natural chamado cão, esse universal cachorro. Se você tem problema com isso, pense que quando eu discuto com alguém sobre cachorros, de maneira geral, eu não estou pensando num cachorro específico. O meu intelecto, lá, a imaginação, vai ter um cachorro qualquer que eu estou pensando, talvez o meu ou o seu, mas eu estou discutindo o conceito de cachorro. Então, quando nós discutimos conceitos, nós estamos discutindo universais e não particulares. Nós vamos ver que isso aí também cai na Revolução Científica. Então, um sumário, a filosofia de Aristóteles não é reducionista, para ele existem essências e ela determina as propriedades do organismo. A moral está ancorada na realidade, porque veja, se existe uma natureza e dela parte as propriedades, nós podemos assim inferir o que é ruim e o que é bom para aquela natureza. Por exemplo, é da natureza do cachorro ter 4 patas. Se um cachorro tem um problema genético e ele nasce com 3, eu sei objetivamente que o cachorro era para ter 4. E se ele tem 3, é um defeito. A própria ideia de defeito só faz sentido se há uma natureza. Porque se o que só existe são os particulares, os indivíduos, e não o universal, a essência, então como é que eu posso dizer se ter 4 ou 3 patas é o natural do cão? Se eu nunca vi um cachorro na vida e tem um cachorro com 3 patas e outro com 4, primeiro que eu não vou conseguir definir o que é um cachorro. Eu vou dizer apenas que tem 2 coisas ali na minha frente. E como ter 3 ou 4 patas. Então, a própria interrupção do desenvolvimento já parte da premissa que há um fim para aquele desenvolvimento. Percebem isso? É muito óbvio e interessantíssimo e hoje é recusado. Tá? O universo é qualitativo. O universo é repleto de cor, de sabor, de substâncias reais, e não de átomos sem cor, sem nada. Está repleto de propósito, de teleologia. Teleologia simplesmente significa essa tendência a produzir um certo fim. Tá? Então, tem cachorros, os cachorros se comportam de uma certa forma ou de outra. E o aprendizado se dá ao abstrair o universal a partir dos particulares. E isso é uma operação do intelecto imaterial, de acordo com Aristóteles. Então, a ideia atual de que a ciência só consegue explicar o natural, só deve lidar com o natural, não, de acordo com Aristóteles, ela então não conseguiria explicar o intelecto de jeito nenhum. Porque
porque o intelecto ele é imaterial. E olha que Aristóteles foi antes de cristianismo, nós não estamos falando aqui nem de revelação nem nada, foi pela luz da razão, Aristóteles chegou à conclusão que para se abstrair um universal, não há um órgão. Não vamos entrar nessa discussão aqui, porque seria uma discussão dificílima, mas ele argumenta que não há essa operação, ela é imaterial. Ela não é desassociada da matéria completamente, igual Descartes, como a gente vai ver. E aí que está o heliomorfismo de Aristóteles, que é a ideia da matéria e da forma e da matéria, não necessariamente no homem, mas a própria forma, como eu havia dito, ela é imaterial, mas o homem ela tem ela é diferente. Tá? Então veja que isso também hoje foi recusado. Vem a Revolução Científica. Óbvio que a Revolução Científica foi um processo, né? E tiveram várias razões pelas quais chegamos até aqui, né? Uma delas foi, por exemplo, o nominalismo no final da escolástica na Idade Média. Mas não tem como eu dar um curso de história aqui, até porque eu não tenho capacidade para tanto. Mas basta dizer que na Revolução Científica, que é um processo, não foi uma revolução, por assim dizer, começa-se a ter uma certa suspeita a essas ideias de essência, forma, etc., de Aristóteles, porque elas acabam levando à contemplação, a tentar entender os primeiros princípios das coisas, e acabam não gerando um estudo com mais praticabilidade, com um aspecto prático mais útil, né? Então começa a ter um interesse muito grande na experimentação, a ideia de controlar a natureza, etc., e uma fascinação pela matemática, porque começa a se perceber que a matemática é uma excelente ferramenta para se descrever a realidade, né? O que é um eco de Pitágoras lá atrás, que nós não discutimos. Tá? Isso aí é representação de Galileu, tiveram outros. Né? E, para mim, acho que os três grandes nomes da Revolução Científica seriam Galileu, Descartes e Newton. Tá? Então, na Revolução Científica, começa a se achar que o que existe são apenas matéria estendida no espaço, ou seja, átomos no vazio, voltando a Demócritos, uma ênfase na previsão e controle dos fenômenos naturais, a tentativa de reduzir a realidade à matemática, a eliminação das causas final e formal, porque elas não são reduzíveis à matemática, e a transferência das qualidades secundárias, aquilo lá, que eram os acidentes, as propriedades das coisas, como cor, né, som, etc., para a mente. E se vocês não acreditam em mim, vamos ler o que o pessoal da Revolução Científica dizia, tá? No próximos slides. Começa-se um certo desprezo pela metafísica, exatamente por causa desse desprezo pela filosofia de Aristóteles, que, de acordo com os presentes indivíduos, eles não ajudavam a compreender o mundo, como eu disse, gerava essa contemplação das coisas, esse entendimento de causas primeiras, mas não ajudava a controlar os fenômenos. Então começa a haver uma separação da metafísica e da experimentação, e começa a criar-se essa divisão artificial entre filosofia e ciência. Ela ocorreu inicialmente na física, né, porque a física é mais simples, é mais fácil de ser reduzível à matemática, mas mais tardiamente vai chegar a química também, com Boyle, Gilbert, entre outros. E a biologia, porque é tão claramente teleológica, né, basta olhar como um coração funciona, um cachorro se comporta, ela parecia irredutível a esse tipo de reducionismo naturalista. Mas, mais à frente, com o evolucionismo, vai, então, se tentar naturalizar, do ponto de vista materialista, a biologia. Né? Então, as consequências disso daí são muitas. Aí eu listei algumas. Né? Uma é o reducionismo, porque se tudo que existe são átomos no espaço, e nós podemos explicá-lo simplesmente pelas relações de contato um com os outros e descrevê-las pela matemática, se cria um reducionismo, volta-se a Demócritos. Né? Com a ênfase na previsão e controle, se gera uma certa ideia mecânica do mundo. Né? Se eu saber as condições iniciais do sistema, eu consigo explicá-lo como um relógio. E você acaba caindo no deísmo. Lembrando sempre que todos esses indivíduos que eu citei agora eram cristãos. Então, eles acreditavam em Deus, escreviam sobre Deus frequentemente. Na época, a ideia de Deus era um Deus presente que sustenta o universo em ser a todo momento. Mas quando você começa a imaginar o universo de uma forma mecânica, você começa a tirar a participação de Deus. Deus seria, então, se você ler Descartes, por exemplo, Deus simplesmente cria as condições iniciais do universo e deixa a coisa rodar, como um relógio.
né? Então cria-se esse mecanicismo e leva-se ao deísmo, a ideia é que Deus cria as coisas, depois não interfere mais. E é por isso que hoje vocês vão ver, Deus foi eliminado totalmente da ciência, né? A tentativa de reduzir a realidade à matemática acaba gerando um racionalismo, porque nós vamos ver mais à frente que a matemática, de certa forma, ainda que ela lide com coisas concretas fora da mente, ela é, de certa forma, uma abstração que só existe na mente, tá? Elimina-se as causas final e formal, isso vai levar a altos problemas, que os senhores vão ver, incluindo dualismo, o nominalismo, que é a ideia que não existem, né, essências universais, só existem indivíduos. Vocês vão ver como é que isso bagunça a ciência lá na frente. E essa transferência das qualidades secundárias para a mente, né? Então, por exemplo, nós não precisamos ler isso tudo aqui para ninguém dormir, mas isso é Galileu, aí ele vai descrever um certo atomismo, uma ideia de imaginar pedaços de matérias e quais seriam as propriedades dessa matéria, mas aí ele chega e diz algo como, por exemplo, que essa matéria, ou esse pedaço de matéria, de coisas, que ele deva ser branco ou vermelho, amargo ou doce, com som ou mudo, com odor agradável ou desagradável, não percebo minha mente forçada a reconhecer que necessariamente é acompanhado por tais condições. Então começa aí a expurgar as noções qualitativas, que os filósofos chamam de qualia, da realidade. Por quê? Porque essas propriedades elas não são reduzíveis à matemática. E se não é reduzível à matemática, não há interesse, então joga para a mente. Tá? É algo que ocorre só na nossa mente. Então, ele vai dizer lá embaixo, portanto, pensa que esses sabores, odores, cores, etc., do lado do objeto que parecem existir, nada mais são do que meros nomes, mas mantém sua residência apenas no corpo sensível. De que modo que se o animal fosse removido, essas qualidades seriam abolidas e aniquiladas. Olha para você ver, isso aí é uma consequência filosófica vinda de um cientista. Descartes vai falar a mesma coisa. Mas vimos que sabemos que pela natureza de nossa alma, que os diversos movimentos do corpo são suficientes para produzir nele todas as sensações que ele tem. Veja aí, o reducionismo materialista. Basta estudar as causas de movimento que você explica todas as sensações. Tá? Então isso aí está aí caindo já no materialismo. E lá embaixo ele vai falar, de forma alguma aprendemos isso em objetos, o que chamamos de luz, cor, cheiro, sabor, etc. A menos que várias disposições desses objetos que têm o poder de mover nossos nervos de várias maneiras. Ou seja, é sempre uma redução dessas coisas a causas ali eficientes para Aristóteles. Né? Então está reduzindo essa realidade das cores, das propriedades ali, que eles chamam de secundárias das coisas, a meramente uma ilusão, uma coisa subjetiva da pessoa. Para trazer isso mais para os senhores, para ficar claro, eu posso fazer uma pergunta para os senhores. Quando os senhores olham para uma rosa, aonde que está o vermelho da rosa? Os senhores já pensaram sobre isso? Porque eu já vi várias respostas. Tem pessoas que vão dizer que o vermelho, na verdade, é a onda de luz que sai, o comprimento de onda na tal frequência. Outros vão dizer que não, tá na mente de quem olha para a flor, porque tem pessoas que são daltônicas e não enxergam o vermelho. Logo, o vermelho está na mente, porque tem pessoas que não enxergam o vermelho. Entendem? Se os senhores acham que o vermelho está na tua mente, você é um produto da evolução científica. Você está abraçando um racionalismo. Para Aristóteles, o vermelho é uma propriedade da rosa. Ele é um acidente da rosa. Não está na sua mente. Tá? Você abstrai o vermelho da rosa, mas ele está fundamentalmente na rosa. Então vejam que algo parece bobo, hoje em dia é muito comum as pessoas acharem que não, o vermelho, etc., está na minha mente. Senão, como é que eu explico o daltônico? Newton. Para nos dizer que todas as espécies de coisas são dotadas de uma qualidade específica oculta, e aí ele está se referindo às ideias de Aristóteles, São Tomás de Aquino, essa ideia de uma essência, de teleologia, de causa de forma substancial, ele chama de oculta, ele começa já a criticar isso daí, e ele pretende, então, ele afirma que conhecer sobre forma substancial, essência e teleologia não nos ensina nada sobre a realidade, mas que derivar 2 ou 3 princípios gerais de movimento dos fenômenos e depois dizer como as propriedades e ações de todas as coisas corpóreas decorrem desses princípios, seria um grande passo em filosofia. Veja que ele nem fala ciência, ele fala filosofia. Porque, como eu disse, não havia ciência como nós conhecemos hoje.
Mas veja aí que ele está, o mecanicismo, essa ideia de que basta conhecer esses princípios de movimento, essas leis, como queira chamá-las, é isso que importa, é isso que o filósofo ou o cientista deve fazer. Forma substancial, essas coisas ocultas, baboseira, isso aí não interessa. Tá? E aí, mais embaixo, ele vai dizer, inclusive, que ele não, é aquela velha frase dele, eu não proponho nenhuma hipótese. Ele não está preocupado, por exemplo, em saber o que é a gravidade. Ele quer apenas descrever a gravidade matematicamente, de forma a prever a natureza. Entendem? Então veja que há uma troca. Antes, os medievais, Aristóteles, buscavam conhecer a causa das coisas, por que as coisas são do jeito que elas são, o que elas são. Enquanto que Newton e os modernos querem prever as coisas, descrever fenômenos. Né? Para ficar mais claro para os senhores, deixa eu pular aquele slide ali, porque fica mais fácil. Se eu perguntar para os senhores agora, o que é a gravidade? O que os senhores vão me responder? É provável que o pessoal das exatas vai me dar uma fórmula matemática, uma lei, uma equação. Os que são da humanas, da biologia, talvez me descrevam a gravidade, a tendência de ser atraído, blá, blá, blá. Você não está descrevendo o que é gravidade. Você está simplesmente tentando medir gravidade, os efeitos, e descrevê-la com uma forma matemática. Mas você não está me dizendo o que é gravidade. Eu acho que nenhum dos senhores conseguiria. É o que Newton fala no livro. Ele diz, eu não quero explicar o que é gravidade. Eu só quero prever o que ela faz. Então a ciência passa a ser isso. Ok? E é importante ter isso em mente. Só que voltando aqui, lembrando que a matemática, essas descrições matemáticas, elas não existem na coisa. Se eu tenho um burro, e eu meço a orelha do burro, tem 30 centímetros, quando eu me refiro à quantidade em relação ao burro, ela é um acidente. Ele pode ser pequeno ou grande, a orelha é grande ou pequena. Isso sim é uma propriedade do burro. Mas a matemática ela começa a olhar a quantidade em si mesma. O que é um número? Eu pergunto para os senhores, o que é o número 2? O número 2 só existe na sua mente. Ele não é algo totalmente afastado da realidade, porque existem, por exemplo, sei lá, 2 objetos na minha mão, porém o número 2 ele é uma abstração. Então, corre-se o risco, então, aqui na ciência, de começar a lidar com essas fórmulas, essas descrições matemáticas, que só existem na mente, a você confundir o que está na tua mente com a realidade. Isso é o racionalismo. Tá? Então, veja um exemplo. Ninguém nunca viu um átomo. Eu te desafio a você me mostrar alguém que já viu um átomo. O que nós temos são modelos de átomos. Hoje, se você procurar na internet aí a imagem de átomo, você vai encontrar até. Só que aquela imagem ela tem que passar por 1 milhão de máquinas, né? Um microscópio eletrônico, quer que seja, um computador, um software que vai tentar prever, etc, etc. Então veja que quanto mais coisa você coloca entre o seu sentido e a coisa, mais difusa ela fica. Você não está vendo diretamente o átomo, ele tem que passar por várias etapas de processo e cada um tem um problema epistemológico aí que você não está vendo a coisa. E geralmente todos esses seus programas, quando eles geram lá a imagem do átomo, eles já têm pressuposições a respeito daquilo dali, do seu modelo. Então o que nós temos são modelos de átomos. E isso não tem problema, que fique claro. Não tem problema nós tentarmos gerar modelos de coisas que são inacessíveis a nossos sentidos. O problema é quando você começa a confundir um modelo com a realidade. E é isso que ocorre na ciência moderna. O sujeito tem um modelo, o modelo dá a entender tal coisa e ele acha que esse modelo está dizendo algo real sobre a coisa, e não necessariamente. Tá? E, como eu disse, quanto mais coisa você coloca entre o seu sentido e a coisa, menos certeza você tem do que a coisa é. Né? E isso vai gerar muita bagunça. Isso aqui são só 2 exemplos, eu não sou físico, mas se você pegar a física moderna, você vai achar contradições. Você tem o gato de Schrödinger,
aquela ideia lá da física quântica que um gato pode estar vivo ou não estar vivo ao mesmo tempo, ou que a onda a luz é simultaneamente partícula ou onda. Olha, isso aí é um rompimento com um princípio fundamental, que é o princípio da não contradição. Um gato não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Uma partícula não pode ser no mesmo respeito e ao mesmo tempo partícula e onda. Isso são, ao meu ver, quando o cientista tenta fazer descrições ontológicas a partir dos resultados do modelo. Então ele vê o modelo dá a entender matematicamente que a coisa é onda e partícula, então ele propõe que realmente, ontologicamente, a luz é aquilo. Entende? Eu não estou dizendo que o modelo está totalmente errado, eu estou dizendo que a interpretação que se dá ao modelo é errada, que se impõe algo que é uma abstração e se joga essa abstração na realidade, tenta se conformar à realidade àquela abstração. E é isso que o cientista tem que tomar cuidado. E hoje não há um critério em separar esses dois princípios, porque a filosofia foi cada vez mais sendo expurgada da ciência, por causa daquelas proposições de Newton e outros. Né? Ah, não, eu só estou interessado na parte mecânica da coisa, na parte preditiva, não me interessa o porquê das coisas. Então a filosofia vai acabando se tornando um braço diferente e a ciência vira outra coisa. Então hoje em dia os cientistas não são treinados em filosofia. Então é um grande problema. Né? Então você vê ideias bizarras voltando à ciência e que são claramente não científicas, por causa desse racionalismo. Esses modelos que dão, às vezes, respostas muito estranhas e o cara tenta, por teimar, em colocar aqueles resultados na realidade. Então, hoje em dia, virou moda falar de multiverso. Olha, eu já te falo que o multiverso já existia lá nos atomistas de 500 anos antes de Cristo. Meu. Ah, então, você tem esse artigo aí na Astronomy Geophysics. O sujeito fala ali, descrevendo os multiversos. Mas seriam especulações sobre outros universos que nunca podem ser vistos, baseado em teorias que não são testáveis. Filosofia ou ciência? Isso está sendo publicado em revista de ciência. Tá? A estrutura do multiverso, Royal Society. Ok? E isso não é exemplo que eu peguei ali. Não, você pode procurar no Google Escola que você vai encontrar isso aí à torto direito. Então, uma confusão generalizada de filosofia e ciência sendo misturada, o que teoricamente não haveria nenhum problema, mas de forma sem critério, né? Porque o cientista acha que está fazendo ciência. Outro problema é o dualismo, porque quando você muda, no caso de Descartes, todas aquelas qualidades, e de Galileu também, joga todas essas propriedades de cor, som, para a mente, você acaba gerando um dualismo. Existe o mundo externo e existe a mente. São duas substâncias diferentes. O homem na máquina lá de Descartes. Existe uma alma lá num pedaço do cérebro que é separada do resto. E se você acha que isso é loucura, que só existe lá nos livros de filosofia, não. Você vê essa discussão hoje na ciência. A neurociência está repleta de problemas de dualismo. Então, normalmente, você tem duas alternativas. Ou o cara aceita que existe um dualismo, ele abraça a ideia de Descartes e fala que existe uma substância na mente, e aí como é que ele vai explicar naturalisticamente, eu não sei. Ou ele vai tentar eliminar a mente e vai transformar no que ele conseguir reduzir. Então, por exemplo, esse artigo do New Science, à sua esquerda ali embaixo, os benefícios de perceber que você é só um cérebro. Isso não é ciência, mas tá lá, Novo Cientista, a revista. Porque ele está dizendo que essa sua consciência é uma ilusão. Você, na verdade, é só os seus neurônios disparando um com o outro. Isso é o reducionismo. O outro ali é um livro, cientista. A consciência é controlada e controla a alucinação. Então, quando você está consciente, você está alucinando. É uma ilusão da sua mente. Na verdade, você é só cérebro. Só neurônio, hormônio, etc. Essa ilusão que você tem que você é uma pessoa interagindo com o mundo é uma alucinação. Ela ajuda a sobreviver, mas não deixa de ser alucinação. Agora, me pergunto se essa pessoa que escreveu esse livro aí estava alucinando quando escreveu, né? Muito provavelmente. Mas, enfim, tá aí, ciência. Isso não é, como eu disse, isso não é um ou outro. São coisas que você vê frequentemente, tá? A inteligência artificial, será que o robô vai ficar consciente? São ideias mecânicas. É achar, contrário a Aristóteles, que não há uma diferença
de ser entre o intelecto imaterial e a matéria. É achar que não, é tudo matéria, então, se nós somos praticamente robôs, mecânicos, partículas, então dá para fazer o robô ficar consciente, basta descobrir como arranjar o robô com uma certa complexidade tal e a consciência vai, pum, vai aparecer. Isso aí é consequência desse reducionismo, desse dualismo, etc. E o problema da mente-corpo, que é o problema de Descartes, está aí na filosofia da mente e na neurociência o tempo inteiro. Pode pesquisar, se não acredita em mim. Não é uma discussão aí. Você vai em qualquer psicólogo e se ele acha que você tem que tomar remédio, que todos os seus problemas são reduzíveis a disfunções neurofisiológicas, ele está tentando reduzir a sua pessoa à fisiologia. Você é um produto das suas operações químicas. Isso é reducionismo, por exemplo. Tá? Outros já vão cair em um dualismo. Mas, enfim, só para mostrar que isso é uma coisa generalizada. Muitos de nós já pensamos assim, ou pensamos assim agora. Outro problema, se tudo é partícula, átomos batendo nos outros no espaço, então não há diferença entre vida e não vida. Concorda comigo? Um cachorro é uma pedra, eles são compostos de quarks e átomos, etc. Então, olha essas duas reportagens aí. O grande mistério da vida, o que exatamente é a vida? Um biólogo explica o que é a vida. Aí ele vai falar lá, até os biólogos não concordam entre si sobre o que é a vida, o que exatamente é a vida. Mas, pela biologia significa o estudo da vida. Então, nós não temos nem mais um objeto de estudo, um sujeito de estudo. O biólogo não sabe o que é vida. Por quê? Porque o conceito de vida ele não é um conceito científico, ele é um conceito filosófico. E se você abraça uma filosofia materialista, a vida fica incompreensível. Porque claramente você vê, se você aceitar o seu senso comum, que há propriedades que os seres vivos têm que as pedras não têm. Mas se ambos são feitos da mesma matéria, então essa é uma ilusão. O Richard Dawkins vai falar isso. Essa aparência de propósito na natureza é uma ilusão completa. Você está constantemente iludido. Porém, e aí entra o problema da ciência moderna, que apesar de abandonar essa filosofia, apesar de dizerem que elas deveriam estar sempre tratando de predição, do natural, do empírico, ela começa a invadir outras disciplinas. Então, por exemplo, essa reportagem da Nature aí. Por que diversos cientistas estão dando apoio à questão do aborto lá nos Estados Unidos? Eu não vou entrar em discussão de aborto aqui, mas a questão do aborto, ou esse psicólogo que deu pílula de suicídio para mais de 100 pessoas. Isso são problemas da ética. Isso não são na alçada do cientista. Mas o que se mais vê hoje em dia são cientistas dando palpite sobre o que devemos fazer com a nossa vida. Por exemplo, esse exemplo da Nature. A Nature é a maior revista de publicação científica do mundo, só para ficar claro, não é uma qualquer. Então você tem cientistas extrapolando as limitações que eles mesmos definiram para a sua disciplina e querendo palpitar em política, que você deve fazer, por exemplo, agora. Mais uma vez, não quero causar polêmica, mas se a cidade deve entrar em lockdown ou não, se você deve ficar trancado ou não. Cientista dando opinião. Não é da alçada do cientista dar essa opinião. Ele tem que produzir resultados e deixar para os outros interpretarem, o filósofo, etc. Se essa distinção entre ciência e filosofia deve ser mantida. Tá? Não fui eu que a criei. Mas veja que ela não é respeitada. Isso é um grande problema também. Outro problema do reducionismo na minha área. Achar que você é só gene. Ou a barreira de Weismann, à sua esquerda, essa ideia de que só as características genéticas que são passadas para frente. Quem determinou isso? Isso foi postulado. Isso não é ciência. Se você estudar Weismann e o que aconteceu no passado, você vai ver que era um postulado a priori. E hoje nós sabemos que isso está errado. Você tem herança epigenética, tá? Você tem vários tipos de herança que não são genéticos, mas isso aí foi o dogma, e ainda é, de certa forma, o dogma da biologia moderna, que a variação só passa para frente nas células somáticas e pelos genes. É um dogma, e está errado. A ideia é que você é o produto dos seus genes, que o genótipo codifica para um fenótipo. Você tem lá um alelozinho no gene que produz uma coisinha qualquer no indivíduo lá, seja ele um formato de asa ou coloração do olho. Isso está em 99% dos casos errado. Isso é uma visão reducionista.
Você está tentando explicar o todo a partir de uma parte, que é o gene. Se ele pudesse, o físico, ele tentaria reduzir o gene até o átomo. Mas como não dá, para no gene. Isso é reducionismo. Isso é filosofia. Não é ciência. E, de novo, aí começa a imaginar o ser humano como um aglomerado de genes. Mero animal, começa, mais uma vez, a ciência a invadir a ética, a invadir a política. Um bebê foi editado, o seu genoma, na China, e gerou uma certa repercussão aí. Tá? O governo britânico quer sequenciar o genoma de todos os bebês, para descobrir se vai ter tal e tal doença. Isso é a ciência invadindo, né, quando é propagada por cientistas, outras áreas. Né? Então, voltando a essa questão do genótipo, por que eu digo que é uma mentira, ou um erro, achar que você é o seu genótipo? Porque não dá para reduzir o seu fenótipo a simplesmente um gene. Isso é uma visão quando o gene ainda nem, quando a gente não tinha uma definição molecular de gene. Essa ideia de genótipo e fenótipo, essa dicotomia artificial, que é de certa forma atomista, o fenótipo é um epifenômeno, é uma ilusão causada pelos genes, que são a realidade última, que é o que Dawkins falou lá atrás, lá dos genes egoístas. Isso é uma dicotomia filosófica. E para me confirmar, vou te citar, por exemplo, Denis Noble. Denis Noble é um ateu, Universidade de Oxford, um dos maiores biólogos atuais, ele na verdade é um médico, foi a primeira pessoa que fez um modelo do funcionamento do coração. Então ele é um indivíduo famosíssimo. Tá? Ele é ateu e evolucionista. Ele vai dizer o seguinte: o conceito de genótipo e fenótipo está atualmente em amplo uso na teoria da evolução, oculta o fato de que é uma abstração de uma relação que é o resultado de dinâmicas muito complexas que em muitos casos estão intimamente conectadas ao ambiente. Tá? Ele, de novo, as sequências de DNA não fazem absolutamente nada até que sejam acionadas por uma variedade de fatores de transcrição que ativam e desafiam genes ao se ligarem a seus locais regulatórios e várias outras formas de controle epigenético, incluindo metilação de certas citosinas, interações com as causas de histonas, etc, etc, etc. Ele vai dizer que, na verdade, é a célula que controla o genoma, e não o contrário. A célula se utiliza do genoma para produzir o efeito que ela quer no momento que ela quer. Ao ponto de que vocês vão ver ali mais para frente, que algumas pessoas começam a afirmar, biólogos, que a célula tem consciência, caindo aí num panteísmo, a ideia de que a matéria tem alma e consciência. Tá? Isso tudo na ciência moderna, tá? Não é em filosofia. Eu estou mostrando cientistas. James Shapiro, um dos biólogos mais famosos do mundo, ateu também, tá? As células operam sob condições variáveis e se modificam continuamente por meio de inscrições no genoma. Pesquisas que datam desde a década de 1930 mostraram que a mudança genética é o resultado de processos mediados por células, não simplesmente acidentes ou danos do DNA. Essa visão sobre mudança genética em que a célula tem papel ativo se aplica a todas as escalas de variação de sequência de DNA, desde mutações pontuais até a duplicação do genoma. Uma afirmação importante de muitos pensadores tradicionais sobre a evolução é que as células vivas não podem fazer uso específico e adaptativo de suas capacidades naturais de engenharia genética. Eles fazem essa afirmação para proteger sua visão de evolução como produto de uma mudança genômica aleatória e não direcionada. Mas sua posição é filosófica, não científica, nem é baseada em observações empíricas. James Shapiro, um dos maiores biólogos da modernidade, tá? Um dos biólogos mais citados do mundo. Então vejam aí os pressupostos filosóficos guiando a pesquisa científica em uma certa direção. E quando há um questionamento, as pessoas são atacadas veementemente. Né? James Shapiro, entre outros, eles são fortemente criticados, apesar de defenderem basicamente as mesmas ideias. Né? Outro problema da teleologia, que eu havia dito no começo, essa tendência, por causa das coisas, ao meu ver, e com Aristóteles, que as coisas têm essência, elas produzem um certo fim, a teleologia. É impossível você estudar biologia sem falar sobre teleologia. É impossível, como eu já disse várias vezes, escrever um coração sem descrever a função dele. O que ele faz em relação ao corpo. Quando eu escrevo uma asa, qual é a função da asa em relação à ave? Então, Haldane, que era um evolucionista, ele diz: a teleologia é como a amante de um biólogo. Ele não pode viver sem ela, mas não deseja ser visto com ela em público.
Isso pode pegar qualquer artigo de biologia que você quiser. Eu te desafio agora a pegar, bota no Google qualquer um, e tenta ler um único artigo sem linguagem teleológica. Mesmo que o sujeito seja um atomista, reducionista, que acredita que tudo que existe é átomo batendo no espaço, ele não vai conseguir descrever uma asa de forma atomista. Mesmo que o atomismo dele seja a nível de gene, ele não vai conseguir. Tente você, descreva uma asa. Né? Hoje em dia, a asa não existe para o voo. Ela é uma consequência de eventos contingentes no passado. Ela só, por sorte, ela se tornou... hoje ela funciona para o voo, mas ela não foi o propósito original dela. Foram mutações ao acaso que foram conferindo uma vantagem aqui e acolá, mas não havia um fim. Né? O processo evolutivo ele é cego. Não há o interesse de se formar um animal alado. Então, é uma contingência, é um acúmulo de contingências. Mas tente explicar um olho, uma enzima, processo de transcrição do DNA. Tente explicar qualquer órgão, organela ou processo biológico sem recorrer à linguagem teleológica. Se você falar de função, você já está falando de teleologia. Porque a função ela é a organização de algo até um fim. A função de tal coisa, tal. Então, você está dizendo que há uma tendência a produzir um certo fim, que ela tem um propósito. Tente descrever qualquer organismo sem utilizar de propósito e veja onde que você vai parar. Não tem como. Não tem como. E nós temos que lidar com isso. Se você vai querer dizer que nós estamos constantemente alucinando, mas você não pode ignorar o problema. Tá? E esse problema não era ignorado na década de 50, mas foi a resposta não vinha, e acabou ficando para o lado, e hoje em dia se abandonou. E hoje em dia se utiliza a linguagem teleológica promiscuamente na ciência, mas não se explica o porquê que está utilizando. Quando você perguntar para o cientista atomista, reducionista, por que ele utiliza, ele vai falar, é só um atalho, é mais fácil falar assim. Mas ele nunca vai te explicar o porquê que é mais fácil falar assim. Tá? Outra consequência, nominalismo. A ideia de que só existem indivíduos. Não existe um cachorro, não existe essência de cachorro, não existe algo que é comum a todos os cães que os tornam cães. Ou tudo que é comum aos gatos que os tornam gatos, que parece óbvio para você. Se eu mostrar para uma criança de 5 anos um elefante e uma girafa, ele sabe que existe um elefante e uma girafa. Não para a biologia moderna. Para a biologia moderna existem populações em constante mudança. Estamos de volta a Heráclitos. Então veja aí, se acha que não acredita em mim, veja o que Darwin falou. E lembra que o livro dele chamava A Origem das Espécies. Ele está se propondo a explicar a origem da espécie. Mas ele acaba dizendo que eu vejo o termo espécie como aquele dado arbitrariamente por uma questão de conveniência. O termo variedade, novamente, comparação com meras diferenças individuais, também é aplicado arbitrariamente por uma questão de conveniência. Como que você começa, se propõe a explicar a origem das espécies e acaba negando a existência da espécie? E aí você cai num problema péssimo, porque o que eu estou estudando enquanto biólogo? Só o indivíduo? Como é que eu vou fazer conclusões gerais sobre um organismo se não há um organismo, que há uma população continuamente mudando? Então, o que separa um elefante de uma girafa são caminhos de contingências diferentes, mas eles são uma mesma população de seres mudando, entendeu? Não a mesma população, mas são levadas de maneira geral, as populações elas são constituídas das mesmas coisas, estão em constante mudança, então todas as categorizações serão arbitrárias, serão impostas pelo naturalista. E a consequência disso está aí. Em 2006, nós tínhamos mais ou menos 26 conceitos de espécie. Interessante, né? Não sei se você aprende isso na escola, acho que aprende alguns, né? Uns 5. Eu acho que agora, em 2021, acho que a gente já está com uns 30 ou mais. Né? Por quê? Não existe forma, não existe essência, não existe uma natureza comum a alguns, né, uma espécie natural, então não há espécie. Agora, como é que você faz biologia sem espécie é complicado, né? Mas é o que tentamos fazer hoje em dia. E o pior de tudo, acaba se gerando uma desconfiança do próprio intelecto, porque lembre, para Aristóteles, o intelecto era imaterial. Ele era algo assim, além da natureza material. Darwin manda uma carta para um amigo dele, se não me engano, um físico, Graham, fala o seguinte:
Não obstante, você expressou minha convicção interior, embora de forma muito mais vívida e clara do que eu poderia ter feito, de que o universo não é fruto do acaso. Olha, interessante, né? Que a Darwin se tornou agnóstico mais pro final da vida. Mas aí vem o problema logo depois. Ele diz: mas então comigo a terrível dúvida sempre surge se as convicções da mente do homem, que foram desenvolvidas a partir da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são confiáveis. Alguém confiaria nas convicções da mente de um macaco, se houver alguma convicção em tal mente? Se o intelecto é um processo de mutação, seleção natural, de fatores contingentes, o que Davi está querendo dizer aqui é que eu não tenho garantia nenhuma em confiar no meu próprio intelecto. Porque a seleção natural não se importa com verdades, ela se importa com sobrevivência. Então, o que me garante que eu estou gerando conclusões reais a respeito do mundo se eu sou produto de processos mecânicos que têm em sua natureza o acaso? Porque lembre-se, a origem de uma variedade ela é por acaso, é a mutação. Seleção natural é simplesmente um efeito. Ela é uma diminuição da variabilidade. Mas o que gera as novidades biológicas, no caso aí seria o intelecto, seria a mutação. Então Darwin percebe a consequência da sua própria teoria, que a sua razão fica numa situação difícil. E mais à frente, Thomas Nagel, que é um filósofo ateu, ele resume o problema no livro dele, Mind and Cosmos, dizendo o seguinte: qualquer explicação evolucionista do lugar da razão pressupõe a validade da razão e não pode confirmá-la sem circularidade. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: se você tentar explicar a origem da razão, do porquê que ela é acurada, do que eu posso confiar dela, de forma materialista, com algum processo, seja evolucionista ou qualquer outro, você já vai partir do pressuposto que a sua razão ela é acurada. Porque para você ter desenvolvido o evolucionismo ou as ferramentas científicas, para você iniciar a investigação, você já está confiando que elas funcionam, que a sua razão chegou a um método verdadeiro. Então, não tem como você usar desses métodos para tentar provar que a sua razão que ela é acurada. Senão você cai num problema circular, um argumento circular. Então, veja a confusão, né, que muitas vezes não é mostrado para os senhores aí na graduação. Isso é generalizado, tá? Tem um casal, por exemplo, Churchland, casal do Canadá, se não me engano, são o marido e esposa. Eles são materialistas eliminativos. Eles acham que não há consciência. Então, se ele vai, ao invés de, não estou zoando, ao invés de falar para a esposa todo dia de manhã, eu te amo, meu amor, ele fala, meus hormônios estão assim, assado. Ele descreve fisiologicamente o amor. Ele tenta falar assim para ser consistente com a sua filosofia. E são professores de universidades, assim, de altíssimo nível, tá? Para mim, ele está sendo consistente, porque se você é matéria, então não existe amor, não existe nada disso. Tá? Mas eu estou começando a ver que está tendo uma certa mudança. Por exemplo, é o que eu falei mais para trás, tem pessoas, por exemplo, o James Shapiro, propondo que células têm cognição. E ele não diz isso analogicamente, não. Ele diz isso que há uma certa consciência mesmo. Eu vi numa palestra recentemente um sujeito defendendo panteísmo, a ideia de que toda a natureza tem mente. A natureza é uma mente. Isso em congresso de biologia, de ciência, tá? Não era religião e não era filosofia, era ciência. E você vê umas loucuras, por exemplo, essa ideia de que o nosso universo foi criado num laboratório. Interessante, né? Quem escreveu isso aí não foi um qualquer, não. É o Avi Loeb, que é um astrônomo de Harvard. Não é no seu quintal. E ele acha plausível que nós vivemos aí num universo criado por ETs. Isso pode falar na academia. Mas se ele tivesse falado que, vamos supor, que houvesse um Deus aí abraâmico que criou o universo, ele seria imediatamente eliminado da academia. Mas ETs criando o universo pode falar, por alguma razão. Se vocês puderem me responder depois, fico agradecido. Outra coisa está mudando. A teleologia está sendo finalmente, ao menos, reconhecida. Eu participei dessa conferência aí, Evolução do Propósito. Teleonomia, que é um outro nome que deram, que nada mais é do que teleologia, nos sistemas vivos. Isso aí quem organizou foi a Linnean Society,
da Inglaterra. Isso é uma das sociedades de ciência maiores do mundo. Não é um grupinho qualquer. E eu assisti essa conferência, participei, estava tentando explicar teleologia, causa final, mas de forma naturalista, tentando eliminar essa ideia de propósito e de forma substancial. Mas está sendo discutido. Você tem, por exemplo, o grupo The Third Way of Evolution, que são cientistas, todos eles anti-criacionismo, anti-intelligent design, tudo isso, mas que não concordam com a visão materialista do mundo. O Dennis Noble, que eu citei lá atrás, o James Shapiro, por exemplo, fazem parte disso daí. Então eles dizem, o neodarwinismo ignora importantes processos evolutivos rápidos, como simbiogênese, transferência horizontal de DNA, ação do DNA, etc. E além disso, alguns neodarwinistas elevaram a seleção natural a uma força criativa única que resolve todos os difíceis problemas evolutivos sem nenhuma base empírica real. Isso não sou eu que estou falando. Isso são filósofos e biólogos, médicos, cientistas atuantes com centenas e centenas de publicações, admitindo que é um problema na biologia. Eu estou citando biologia, poderia, porque é a minha área, mas se eu fosse físico, eu estaria gastando mais tempo na física. Eu tenho certeza que alguma coisa similar está acontecendo na física nesse momento também. E eu conheço vários aristotélicos, vários filósofos que estão voltando com o aristotelianismo. Inclusive, eu tenho contato pessoal com alguns deles. Todos evolucionistas, mas eles querem trazer de volta a ideia de causa final, de essência. Então está tendo uma mudança. Ainda é um grupo pequeno, mas eles estão percebendo que não dá para explicar a realidade com materialismo reducionista. Não dá. Ou você vai cair em absurdidades. Tá? Então, para os senhores descansarem, eu poderia falar aqui por mais 5 horas, mas acho que aí eu vou tomar um tiro de vocês. Então, a Revolução Científica, ao meu ver, foi uma troca de paradigma metafísico, saiu-se de uma visão heliomórfica das coisas, com causas formais, substanciais, com propósito, uma causa inicial, no caso de Aristóteles, o primeiro motor, com Deus, ou o Deus cristão, etc. E entrou-se um paradigma metafísico que é reminiscente daqueles atomismo e reducionismo lá dos gregos também. Tá? Que é essa ideia de que tudo pode ser reduzível a causas materiais e eficientes se rearranjando ao longo do tempo. Né? A Revolução Científica focou em reduzir a realidade à matéria em movimento e descrever fenômenos com auxílio da matemática. Ela foi bem sucedida, principalmente quando os sistemas são simples. Você tem astronomia, por exemplo, cosmologia, mas gerou consequências problemáticas que perduram até hoje, como a gente acabou de ver. E aplicar essa simplicidade, esse reducionismo, tentar explicar o todo a partir das partes para sistemas complexos como uma célula ou um organismo, não funciona. Por isso, a linguagem teleológica. Baniu o que não conseguia explicar para a filosofia, né? Essa dicotomia, eu vou lidar só com coisas empíricas que eu consigo medir, o que está debaixo da luz existe, o que está no escuro não existe, porque eu não enxergo, então vai para a filosofia. E criou essa dicotomia. E os dois grupos não conversam. Tá? Não pode explicar o intelecto, a moral, porque para Aristóteles a moral está ancorada na realidade, né? Como eu havia dito, é porque o cachorro tem 4 patas que eu sei que um cachorro de 3 patas é um exemplar ruim de cachorro. Isso não é nada imoral, porque é um defeito. Mas no caso do homem, o homem, por ter um intelecto imaterial, ele pode conhecer a sua própria natureza, ele pode conhecer o seu próprio fim. E por conhecer o seu próprio fim, ele pode saber o que é bom para ele. Então, por exemplo, de acordo com Aristóteles, nós somos animais racionais. Então, cabe a nós agir de forma racional. E você pode conhecer esse fim, basicamente, pensando. E se você deliberadamente escolhe bloquear o fim e agir, por exemplo, de maneira irracional, sei lá, andar de 4 comendo grama no quintal, você está agindo de forma imoral, porque você está indo contra esse fim. E você, por conhecer o fim, você age de forma imoral. O cachorro não age de forma imoral quando ele, por exemplo, age de uma forma errada, porque não há errado para um cão, porque ele não tem consciência do seu próprio fim. Mas ele pode ser um exemplar ruim de cachorro, porque ele tem um defeito. Toda essa ideia de defeito, até de mutação, né, o que é o coração aí do evolucionismo, ele depende da ideia de que há padrões e fins. Porque para você falar de mutação, você tem que já pressupor
uma tendência a produzir um certo efeito e a mutação bloqueia ou altera aquele efeito. Tá? Então fica completamente incompreensível a biologia e o intelecto no sistema materialista, ao meu ver. Se os senhores discordarem, fique à vontade para me questionar. Então, para mim, a solução, algumas, né? Não estou aqui querendo mudar o mundo, mas algumas sugestões seria melhor ter colocado. Que os cientistas, para mim, devem ser minimamente treinados em filosofia. Então, os professores aqui presentes, eu colocaria no currículo dos senhores ou da universidade, falar para a universidade colocar para os graduandos o mínimo do básico de filosofia, ao menos para eles conhecerem e respeitar os limites da sua disciplina e saber as pressuposições, e não falar bobagem, e não misturar as coisas, se for para manter essa distinção. Reconhecer que a ciência moderna não é a única nem a principal forma de conhecimento, até porque ela precisa da filosofia para começar a operar. É impossível fazer ciência sem pressupostos filosóficos. A colaboração com filósofos. Eu estou tentando fazer minha parte, entrei em contato com vários filósofos, David Henry, alguns que eu mencionei aí, e a maioria deles ficaram extremamente satisfeitos de verem um cientista se interessar pela disciplina deles. Eu sugiro que os senhores façam, vocês vão aprender demais, eu tenho aprendido demais essas conversas, é muito produtivo, e quem sabe a gente não pode estreitar os laços, né? É isso que eu proponho. E resgatar, na meu ver, a boa filosofia, e usá-la para informar a ciência. Eu não estou dizendo que a ciência aqui é ruim, eu sou cientista, eu acho que as ferramentas da ciência sendo utilizadas sabendo-se das pressuposições e das limitações, não há problema. Eu não tenho problema nenhum de a gente continuar fazendo as coisas como a gente faz, desde que você saiba, por exemplo, eu sou geneticista hoje. Eu sei já que o gene não é tudo que há. Eu não vou fazer uma inferência do gene para o fenótipo, que também é uma abstração, como eu faria há 10 anos atrás. Eu já sei que vai ter um sistema, inclusive hoje em dia existe a biologia de sistemas, e que o gene é só um pedacinho de um sistema holístico. Então isso vai me ajudar na minha ciência. É só isso, é mudar os seus fundamentos. Mas as técnicas, eu não tenho problema nenhum com elas, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar com os senhores. Perdoe por ter sido tão longa a palestra, mas espero que tenham gostado.